Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada pelo livro de Romanos. Hoje vamos estudar o capítulo 2, um dos textos mais confrontadores de toda a carta. Se no capítulo anterior Paulo mostrou a condição pecaminosa da humanidade, agora ele volta seu olhar para aqueles que se consideravam pessoas boas, religiosas e moralmente corretas. Romanos 2 nos lembra de uma verdade que continua extremamente atual. Deus não olha apenas aquilo que fazemos diante das pessoas. Ele conhece profundamente o nosso coração. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse estudo com alguém que deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vamos ao texto. No capítulo 1, vimos Paulo descrevendo o pecado evidente dos gentios. Era fácil para qualquer judeu concordar com tudo aquilo. Provavelmente, muitos ouviam essa leitura pensando, é verdade, aqueles pagãos realmente estão perdidos. Mas então, Paulo faz algo inesperado. No capítulo 2, ele vira o espelho para quem estava julgando. Sua mensagem é clara. Não basta condenar o pecado dos outros enquanto ignoramos o nosso próprio pecado. É exatamente aqui que Paulo começa a destruir toda a falsa confiança baseada em religião, tradição ou moralidade. Na época de Paulo, muitos judeus acreditavam possuir uma posição privilegiada diante de Deus. Eles confiavam em alguns fatores. Eram descendentes de Abraão, possuíam a lei de Moisés, eram circuncidados, participavam das tradições religiosas. Tudo isso era importante, mas Paulo mostra que nenhum desses privilégios substitui uma vida de obediência verdadeira. Conhecer a vontade de Deus é maravilhoso, mas conhecer sem obedecer torna a responsabilidade ainda maior. Nos versículos 1 e 5, vamos ver o perigo de julgar os outros. Paulo começa dizendo, portanto, és indesculpável quando julgas. Ele não está dizendo que devemos chamar o pecado de certo. O problema não é discernir entre o certo e o errado. O problema é condenar o outro por aquilo que também praticamos. É a hipocrisia. Jesus ensinou exatamente isso quando falou da trave e do argueiro. É muito fácil enxergar o erro dos outros. Muito mais difícil é permitir que Deus trate os nossos próprios pecados. Paulo ainda faz uma pergunta profunda. Você despreza a riqueza da bondade de Deus? Muitas pessoas confundem a ciência de Deus com a aprovação. Mas a bondade de Deus não existe para nos acomodar. Ela existe para nos conduzir a um arrependimento. Quanto mais endurecemos o coração, mais acumulamos juízo sobre nós mesmos. Nos versículos 6 ao 11, Deus julga com imparcialidade. Aqui encontramos uma das declarações mais importantes do capítulo. Paulo afirma que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Isso não significa que somos salvos pelas obras. A Bíblia inteira explica que somos salvos pela graça mediante a fé. As obras revelam a realidade da fé. Elas são evidências de um coração transformado. Em seguida, Paulo afirma, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não favorece ninguém por causa da nacionalidade, nem pela posição social, nem pelo tempo de igreja, nem pelo conhecimento bíblico. O padrão é o mesmo para todos. Sua justiça é perfeita e ela é imparcial. Nos versículos 12 ao 16, fala sobre a lei e a consciência. Agora, Paulo explica que Deus julga cada pessoa conforme a luz que recebeu. Os judeus possuem a lei, os gentios não. Mesmo assim, muitos gentios demonstram possuir uma consciência moral. Isso mostra que Deus escreveu princípios morais no coração humano. A consciência não salva ninguém, mas ela testemunha que o ser humano sabe distinguir, até certa medida, entre o bem e o mal. Todos são responsáveis diante de Deus. Ninguém poderá dizer que viveu completamente sem qualquer conhecimento do certo e do errado. Nos versículos 17 ao 24, vemos sobre o fracasso da religião sem obediência. Essa talvez seja uma das partes mais duras da carta. Paulo confronta aqueles que ensinam a lei. Eles dizem aos outros para não roubar, mas roubam. Eles falam para não adulterar, mas adulteravam. Pregavam santidade,
mas viviam diferente disso. Então Paulo cita uma frase extremamente forte: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso é muito sério. Quando nossa vida contradiz aquilo que pregamos, as pessoas deixam de olhar para Cristo e passam a rejeitar o Evangelho por causa do nosso testemunho. O maior sermão continua sendo a nossa vida. Os versículos 25 ao 29 fala da verdadeira circuncisão. Para o judeu, a circuncisão era um sinal da aliança com Deus. Mas Paulo ensina que o sinal externo perde o valor quando não existe transformação interior. Ele apresenta um princípio que continua válido até os dias de hoje. Não basta carregar símbolos religiosos, não basta frequentar uma igreja, não basta conhecer a Bíblia. Deus procura corações transformados. A verdadeira espiritualidade nasce de dentro para fora. É obra do Espírito Santo. Romanos 2 continua extremamente atual. Vivemos em uma época em que é muito fácil apontar os erros. As redes sociais estão cheias de julgamento. Mas Deus continua perguntando primeiro ao nosso próprio coração. Antes de corrigir alguém, precisamos permitir que o Espírito Santo nos corrija. Também aprendemos que religião nunca substitui relacionamento com Deus. É possível cantar, servir, ensinar, conhecer a Bíblia e ainda assim viver distante do Senhor. Deus não deseja apenas aparência, Ele deseja transformação verdadeira. Quero fazer para você algumas perguntas para sua reflexão. Enquanto você medita neste capítulo, reflita: tenho julgado nos outros pecados que ainda tolero em mim? Minha vida particular confirma aquilo que demonstro em público? Minha fé está baseada em tradição ou em relacionamento verdadeiro com Cristo? Tenho usado o conhecimento bíblico para crescer espiritualmente ou apenas para vencer discussões? Deus aprovaria apenas minhas atitudes externas ou também meu coração? Deixo para você o desafio para esse dia. Durante esse dia, faça uma autoavaliação espiritual diante de Deus. Reserve alguns minutos esse dia para orar e falar com o Espírito Santo. Pedir para que ele revele o que ainda precisa ser transformado dentro. Anote atitudes, pensamentos, comportamentos que não refletem aquilo que você professa crer. Depois, escolha uma dessas áreas e dê um passo concreto em direção à obediência. Lembre-se, Deus não procura perfeição instantânea, mas coração humildes e dispostos a serem moldados por Ele. Romanos 2 nos ensina que Deus não se impressiona com aparência, tradição ou conhecimento religioso. Ele olha para o coração. E é justamente por isso que todos nós precisamos da graça de Cristo. No próximo estudo, chegaremos no capítulo 3, uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se este estudo edificou a sua vida, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a jornada do livro de Romanos. Que Deus abençoe você e até o próximo capítulo.